Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quinta aula do módulo de Ecologia e nela comentaremos aqui sobre o processo denominado como Relações Ecológicas. O intuito dessa aula é que nós possamos compreender como que as mais diversas populações e comunidades se comportam aí dentro de um determinado ecossistema. Espero que a aula seja bastante proveitosa a vocês. Se eventualmente você não é inscrito no canal, eu peço por gentileza que se inscreva e dê o seu like. E se você já é aqui inscrito do canal, dá o seu joinha aí, que vai me ajudar bastante, tá bom? Beijão, vamos lá. Pessoal, o conceito de relação ecológica, basicamente, ele perpassa pela ideia de você compreender como que os seres vivos aí, eles interagem entre si. Então, dentro de uma determinada comunidade, a saber se comunidade nada mais é do que um conjunto de várias populações em um determinado local, vão interagir entre si, tá bom? Então, de maneira bem simplificada, a gente pode ainda classificar as relações ecológicas como relações intraespecíficas, ou seja, são relações que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, e uma relação interespecífica, isto é, uma relação na qual os indivíduos são de espécies diferentes. E essas relações elas podem ser, ora, harmônicas, ou seja, uma situação na qual pelo menos uma das espécies acaba se beneficiando, no entanto a outra não se prejudica, ou podemos ter aqui uma relação desarmônica, na qual uma ou ambas as espécies acabam sendo prejudicadas aqui, a depender se for uma relação intra ou interespecífica. De maneira bem simplificada, as relações ecológicas elas podem ser aí agrupadas como intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, sendo elas harmônicas, representadas aqui pelo caso das colônias e da sociedade, e elas podem ser desarmônicas, representadas aqui pelo processo de competição ou canibalismo. Já o processo de relações ecológicas interespecíficas, isto é, entre indivíduos de espécies diferentes, pode ser novamente aqui agrupado como uma relação harmônica, representada pelos processos de protocooperação, mutualismo, comensalismo ou inquinelismo, e, por fim, temos aqui a relação desarmônica, representada pelos casos de predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e esclavagismo. Nós veremos aqui cada um desses conceitos ao decorrer dos próximos slides. Iniciemos a nossa análise por essa representação das relações intraespecíficas. Percebam que vai ser bastante recorrente aí nos exames vestibulares aos quais vocês venham realizar, seja Unicamp, seja FUVEST, Unesp ou até mesmo o próprio processo do Enem, que vai ser apresentado algumas tabelinhas mais ou menos como essa que eu apresentei aqui, na qual você pode ter aqui os tipos de relações e ela pode aí perpassar por uma análise na situação na qual as espécies estão reunidas aí dentro de uma determinada localidade ou numa situação na qual as espécies estarão separadas. Se atentem bastante com essa nomenclatura, ó. Se é zero, é uma situação na qual aí não há nem ônus nem bônus para a espécie. No entanto, numa situação onde tem o símbolo de positivo, a espécie acaba sendo beneficiada. Se está negativa, essa espécie acaba sendo prejudicada. Então, se atentem bastante a essas nomenclaturas aqui, porque vai ajudar bastante vocês aí nas análises dos principais exames vestibulares, tá bom? Iniciemos a nossa análise aqui pela relação intraespecífica harmônica, a saber se são elas duas, que é o caso de colônia ou sociedade, e a nossa análise vai partir aqui do princípio de colônia, que nada mais é do que uma associação entre indivíduos de uma mesma espécie que são unidos aqui fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Então, aqui os exemplos clássicos que nós podemos ter, ó, é o caso de corais, bactérias, como o caso aí do gênero Streptococcus ou da caravela. E sociedade são aqui associações entre indivíduos de uma mesma espécie, organizados de maneira bastante cooperativa, no entanto, não estão ligados anatomicamente. Então, aqui a gente pode exemplificar como sociedade de insetos, abelhas, formigas, vespas e por aí vai. Então, é importante vocês já saberem distinguir colônia de sociedade quanto ao aspecto de estarem unidos ou não fisicamente.
E outro aspecto inerente ainda a essa análise é vocês saberem se há uma divisão ou não de trabalho. A saber se na colônia não acontece aqui divisão de trabalho, mas aí tem alguns casos que pode acontecer. No entanto, na sociedade isso daqui é meio que obrigatório, tá bom? Então vamos lá. E um outro detalhe ainda a ser mencionado é que na sociedade de abelhas, as funções dos indivíduos acabam sendo bastante definidas, né? Então, se você observar aqui uma sociedade de abelhas, nós teremos aqui a rainha, o zagão e as operárias. Então, cada um desses indivíduos dentro dessa sociedade tem um papel bastante definido e uma certa, como posso falar, uma certa importância dentro aí da sociedade. A caravela, como eu mencionei para vocês, é uma exemplificação de um caso de colônia, na qual você tem aqui indivíduos que estão unidos fisicamente de uma mesma espécie, tá? E aí, se vocês observarem aqui no caso da caravela, tem algumas porções aqui, ó. Você tem uma porção responsável pela flutuação, uma responsável pela captação de alimento e uma outra parte aqui responsável pela proteção. Então, dentro de uma colônia, nós podemos ter algumas condições de heteromorfismo, ou seja, acontece uma diferenciação morfológica entre os indivíduos e, consequentemente, uma divisão de trabalho. É o exemplo aí clássico da caravela. No entanto, nós temos algumas espécies isomorfas, isto é, os indivíduos são todos iguais entre si e não ocorre divisão de trabalho. Por exemplo, aqui clássico, por exemplo, de bactérias. Não existe uma distinção morfológica entre uma colônia aqui de bactérias, tá bom? Agora, entrando no mérito aqui da sociedade, percebam que se a gente pegar por base aqui as abelhas, vai ter uma divisão muito clássica de quais papéis são desempenhados aqui dentro da sociedade e percebam que até morfologicamente há uma distinção acerca de quem é quem, ó. Esse caso aqui, primeiro uma operária, seguido de um zangão e por fim de uma rainha, tá? E percebam ainda que dentro de uma sociedade nós podemos ter casos de heteromorfismo, que é um contexto no qual diferentes funções são atreladas diretamente aqui com diferenças anatômicas. Então aqui é o caso, por exemplo, de formigas ou até mesmo abelhas. E você tem alguns casos aqui de sociedades isomórficas. Ou seja, apesar de haver uma divisão de trabalho, não vai haver diferença significativa entre os membros aí componentes. Então aqui, por exemplo, é um caso de uma sociedade de macacos, tá bom? Além disso, nós podemos aqui, ó, fazer uma análise. Temos um caso aqui da sociedade de abelhas, que são sociedades heteromórficas. No entanto, a gente pode pegar aqui as formigas, que também são heteromórficas, mas uma sociedade de lobos, isto é, uma alcateia, percebam que tem aqui uma diferença, não há uma diferença anatômica, perdão. Então, é um caso aqui de uma sociedade isomórfica, tá bom? Além disso, nós podemos aqui comentar que entre as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, agora uma relação exercida entre espécies diferentes, nós temos aqui o caso de mutualismo, ou também denominado como simbiose, que é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes que acaba sendo necessária a sobrevivência aí dos participantes e que vai beneficiar ambos. Então, os exemplos clássicos aqui é o caso aqui dos líquens, né? Que nada mais é do que uma associação entre algas e fungos, que basicamente você vai ter aqui fungos abrigando as algas e ambos acabam se beneficiando dessa relação, tá bom? Então, ó, tem aqui, eu acho que já é bem conhecido de vocês aqui a associação de um líquen, que é uma associação simbiótica, ou seja, ambos vão se beneficiar desse processo. E percebam que se eventualmente eles estiverem separados, vai dar ruim para ambos. Eles precisam obrigatoriamente estarem juntos, tá? Tem aqui o caso das micorrizas, que é uma associação de fungos ou bactérias aqui com raízes. E aí, um detalhe bacana a destacar, eu comentei até na nossa terceira aula lá sobre ciclos biogeoquímicos, que é o caso aqui da fixação biológica de nitrogênio, que se dá aí através de bactérias e fungos presentes nas raízes de leguminosas, tá bom?
Além disso, nós temos aqui um segundo contexto de uma relação entre espécies diferentes que é harmônica, que é a protocooperação. É uma associação entre indivíduos também de espécies diferentes e que ambos se beneficiam. No entanto, a existência aqui desse processo de cooperação não é um processo obrigatório. E os exemplos clássicos disso aqui são, por exemplo, o cervo e o pássaro anu, representado aqui por essa gravura. Ou até mesmo, no caso, o pássaro palito e o jacaré. Ou até mesmo aqui uma relação entre insetos polinizadores e plantas, tá bom? Então, a protocooperação não é obrigatória aí a existência. Além da relação de protocooperação e mutualismo, nós temos aqui o comensalismo, uma relação aqui na qual espécies diferentes aí vão estar se relacionando, uma espécie acaba sendo beneficiada, no entanto a outra não tem nem bônus nem ônus, tá bom? Aqui nós temos o comensalismo típico, que é uma relação em que uma espécie vai se alimentar dos restos alimentares de outra. Então aqui é representado, por exemplo, pelos abutres, que acabam se alimentando aí do resto de presas de leões, por exemplo. Temos aqui a relação de inquilinismo, que é uma relação ecológica, em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicá-las. E aqui vale-se o destaque que nos vegetais essa associação recebe o nome de epifitismo, que é o caso ali das bromélias e das orquídeas. E temos aqui o caso de forésia, que é uma relação no qual uma espécie vai usar a outra aí como meio de transporte. Que é o caso aqui do tubarão e das rêmoras, tá bom? Então tem aqui as exemplificações, olha que maravilha, é muito bonito de vocês verem isso, tá? Então tem aí os abutres se aproveitando dos restos alimentares, tem o caso de forésia, e por aí vai. Como eu falei para vocês, o inquilismo é quando ocorre quando um organismo procura abrigo no corpo do interior de outro. Então tem o caso aqui do peixe-agulha e pepino do mar, tem o caso aí da bromélia e da orquídea, e por aí vai, tá bom? Agora a gente vai entrar no mérito das relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, são uma relação desarmônica que acontece entre indivíduos da mesma espécie. O primeiro contexto aqui a ser destacado é da competição intraespecífica, que vai acontecer entre os indivíduos e é motivado basicamente por disputa territorial, alimento ou até mesmo pela seleção sexual, pela escolha aí do companheiro sexual. E um detalhe ainda bacana destacar-se é que a competição ela acaba sendo um fator que regula o tamanho da população. Tá bom? E nós temos aqui também um segundo contexto de relação intraespecífica desarmônica, denominado como canibalismo, que é uma relação na qual um organismo se alimenta de outro de uma mesma espécie. Dois exemplos clássicos aí, ó, o louva-a-Deus, aranha viúva negra e por aí vai, tá bom? Ó, tem o louva-a-Deus, tem aqui esse exemplo aqui dessa aranha e por aí vai. Então, a competição intraespecífica, a destacar-se aqui, é um fator que acaba regulando o tamanho da população, tá bom? Além disso, a gente vai entrar agora no mérito das relações intraespecíficas desarmônicas. A saber que nós temos aqui a competição também, que vai acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente, ocorre quando duas espécies apresentam aí sobreposição de nichos ecológicos. E isso vai se dar basicamente por disputa do mesmo recurso ambiental, que acaba sendo um fator aí muito importante para regular o tamanho da população. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies tende a ser eliminada, tá? Ou obrigada a fazer um processo de imigração. E por fim, nós temos aqui o conceito que se eventualmente você introduz uma espécie exótica num determinado ambiente aí, você pode acabar fazendo uma alteração bastante significativa. Então, por exemplo, se eu colocar uma espécie de peixe numa determinada lagoa, essa espécie de peixe aí nova que entrou, ela pode servir aí como uma espécie que vai mudar drasticamente as relações ecológicas ali naquele habitat, tá bom? Então, ó, dá para vocês observarem, eu tirei essa figura aqui do Economia da Natureza, é um livro de ensino superior, que você pode observar que a densidade populacional, isto é, a quantidade de indivíduos por área, numa situação na qual você tem aqui um cultivar de espécies separadas, ó, então vai manter uma estabilidade. No entanto, se
você tiver um cultivo aqui em cultura mista, ou seja, as duas espécies na mesma região, vai haver aí uma sobreposição de uma sobre a outra em decorrência da competição por nutrientes aí do solo, tá bom? Além disso, nós temos aqui a relação de predatismo ou predação, que é uma relação mantida por indivíduos de espécies diferentes, na qual um organismo vai capturar e matar o outro para se alimentar, tá bom? Então tem aqui a relação entre percevejos e formigas, entre aranhas e abelhas, entre, vai lá, leão e zebra e por aí vai. E um exemplo clássico desse controle populacional para o predatismo apresenta-se aqui entre o lince e a lebre. Conforme a população aqui de lebres aumenta, aumenta o número de lince, uma vez que você vai ter uma maior disponibilidade de alimento e, consequentemente, essa população vai crescer. No entanto, se eventualmente houver uma redução aqui na quantidade de lebres, aumenta também, diminui aqui a população de lince, tá bom? Porque perceba, com menos predadores, agora você vai ter flutuações aqui nesse rolê. De maneira bem simplificada, seria quase que equivalente a vocês pensarem da seguinte maneira. Se eu tenho bastante lebre, aumenta a minha quantidade de lince. Então, porque tem bastante disponibilidade de alimento. Se eventualmente a minha quantidade de lebre diminui, a minha quantidade de lince vai diminuir porque vai haver competição entre os linces pela disponibilidade de alimento. Se essa quantidade de lince diminui, a de lebre torna-se a aumentar novamente porque não vai haver aí o predador, tá bom? E aí você vai ter essas flutuações entre uma espécie e outra. Além disso, nós temos aqui a relação de parasitismo, no qual uma espécie, o parasita, vai obter nutrientes e moradia no corpo de outro indivíduo aí que nós chamaremos sempre de hospedeiro. Então tem uma relação aqui parasita-hospedeiro. E ainda nós podemos ter algumas subdivisões dentro do parasitismo. Nós temos o caso de endoparasitismo, ou seja, o parasita vai viver no interior do corpo do hospedeiro. Nós temos o ectoparasitismo, quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. O exemplo clássico aqui é o piolho e o homem. Nós temos o aloparasitismo, que é quando uma planta parasita obtém seiva tanto bruta quanto elaborada às custas da planta hospedeira. O exemplo clássico aqui é o cipó-chumbo. E nós temos aqui um caso de hemiparasitismo, que é quando uma planta parasita ela só obtém seiva bruta às custas aí da planta hospedeira. Exemplo clássico, erva de passarinho, tá bom? E por descargo de consciência, eu acho bacana vocês saberem que o parasitismo é um fator que regula o tamanho populacional e geralmente os parasitas não matam hospedeiros, porque se eventualmente ele matar o hospedeiro, ele perde o local de sobrevivência, o local para receber aí os nutrientes, tá bom? Então aqui tem algumas exemplificações de parasitismo, ó, carrapato, caso da tênia, erva de passarinho, cipó-chumbo, pernilongo e por aí vai. Por fim, nós temos o amensalismo, também chamado de antibiose, que é quando uma espécie acaba liberando substâncias que inibem o crescimento de outra. Um exemplo bastante recorrente aí na literatura é o eucalipto e a manga, porque os eucaliptos eles vão liberar algumas substâncias aí nas suas raízes que acabam impedindo o processo de germinação de outras sementes ao redor, tá bom? Além disso, nós temos aqui o esclavagismo, que é basicamente quando uma espécie se beneficia do trabalho da outra. Exemplo clássico, chupim. Essa espécie aí de pássaro ela vai depositar os seus ovos aí no ninho de outras espécies, que passa a chocá-lo até a sua eclosão. Um outro exemplo bastante legal de esclavagismo é o que a gente faz com as abelhas. A gente basicamente se beneficia do mel aí das abelhas sem fazer nada, tá bom? Então a gente está se beneficiando do trabalho de outra espécie. E para finalizar nossa aula aqui, a gente tem algumas formas especiais de adaptação, que eu já comentei lá nas aulas de evolução, como o contexto de camuflagem, que nada mais é do que um contexto no qual você tem uma adaptação de um organismo que se parece com o ambiente, confundindo aí tanto em aspectos de textura, forma ou cor. Tem-se o mimetismo, a saber se nós temos dois tipos, o bartesiano e o mulleriano.
E aqui, ó, um exemplo de camuflagem, olha que doideira. Você não consegue nem perceber o animal dentro do ambiente, né? Muito legal isso daqui. Ó, outras exemplificações. Esse aqui é o caso de mimetismo. E por fim, aqui outras exemplificações, ó. E por fim nós temos o aposematismo. Eu já comentei, basicamente é aquela coloração de advertência, né? Que nada mais é no qual uma espécie ali vai exibir cores bastante chamativas para falar para o predador dela, ó, eu tenho um paladar desagradável, eu solto veneno ou eu solto odor, tá bom? Isso daqui é bastante interessante. Beleza, espero que vocês tenham curtido a aula, que tenha ficado claro aí os conceitos e bola para frente. Beijão e até a próxima aula.